Olá, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja e permaneça em nossos corações. É uma alegria enorme poder estar aqui e dividir um pouquinho da palavra de Deus com seu coração. E hoje vamos meditar um pouquinho mais a respeito da experiência do centurião Cornélio, que está descrita lá no livro de Atos, no capítulo 10, e tem também um pouquinho no capítulo 11, onde nós vemos ali uma linda intervenção de Deus para que Cornélio e toda a sua família fossem salvos. Cornélio, um homem religioso, temente a Deus, piedoso, e juntamente com a sua família davam esmola, orava continuadamente ao Senhor, e mesmo apesar de tudo isso, tudo isso, ele ainda não era salvo. E Deus então, contemplando ali o esforço dele em agradar a Deus, as esmolas dele, as atitudes, as obras dele, subiu até Deus e Deus se lembrou. E Deus então agiu, interviu para que a salvação chegasse a Cornélio e chegasse à sua família. E nós sabemos que a salvação do homem é através do Filho de Deus, Jesus Cristo, porque ele é o Cordeiro de Deus, que foi capaz, e é capaz de tirar o pecado do homem. Somente através de Jesus que o homem pode ser salvo. E Deus, então, trabalha para que Pedro, o apóstolo Pedro, fosse ali até a sua casa para anunciar o evangelho de salvação, de Jesus Cristo. E Deus, então, ele dá uma visão a Cornélio. E nessa visão, o Senhor, pede para ele mandar, pessoas dele, para ir até Jope, a cidade onde Pedro estava, ali na casa do Simão curtidor de couro, para que Pedro anunciasse para ele, ali as palavras que o Senhor desejava, para que ele e sua família fossem salvos. Cornélio, então, ao despertar daquela visão, Cornélio manda, então, pessoas dele ir até Jope e chamar Pedro para ir até a casa dele. Interessante que Deus é tão profundo, Deus é tão soberano, que Deus também dá uma visão a Pedro. E nessa visão, o Senhor, convence a Pedro, que ele não deveria, considerar impuro homem algum, porque até então os judeus, eles não tinham um relacionamento, ali um relacionamento de visitar e a casa dos gentios. E Deus então, trata isso no coração de Pedro e fala para Pedro não hesitar quando chegasse ali os homens chamando ele, para que ele não hesitasse e fosse com eles. Deus trabalhou em tudo, tudo tão perfeito, tão glorioso. E Pedro então, vai, quando chega aqueles homens lá, Pedro atende eles, recebe eles, até hospeda eles, e na oportunidade seguinte, no dia seguinte, eles vão até a Jope. Até a Jope, não, até a casa do centurião Cornélio. E interessante, que Cornélio ficou tão assim, entusiasmado, empolgado, porque Deus ali estava trabalhando em favor da sua salvação, em favor da salvação da sua família. Que ele então reúne a toda a sua família, os seus amigos, ali próximos, para então aguardar ali com toda expectativa, a chegada de Pedro, que iria anunciar a eles as boas novas da salvação. E quando Pedro então chega, Pedro ele é tão bem recebido, e Pedro então, fala para eles, pergunta para eles, por que vocês me chamaram? E Cornélio então fala sobre a visão que ele teve, do que o Senhor falou para ele, para chamar Pedro. E Deus então, começa a usar Pedro, e Pedro começa a falar da salvação mediante Jesus. Pedro começa a falar, da obra de Jesus, da obra redentora de Jesus, e Pedro vai falando ali, usado pelo Espírito Santo de tal forma, que até antes mesmo de Pedro concluir ali aquelas palavras, aquela ministração, o Espírito Santo veio de tal forma sobre ele, Cornélio, e as pessoas que estavam ali reunidos, que eles foram tomados pelo revestimento do Espírito Santo e foram batizados com esse fogo, com esse poder, que acontece
quando a pessoa crer totalmente em Jesus Cristo, de corpo, de alma, de mente, de espírito, sem sombra de dúvida, né? Quando a pessoa crê totalmente, né? A pessoa ali, né, é tomada pelo poder de Deus, é revestida pelo Espírito Santo, algo glorioso acontece. E assim aconteceu ali com Cornélio e a sua família. Era um homem muito religioso, tentava agradar a Deus, né? Em parte até agradou, mas não era salvo, né? Então, assim, talvez você que me ouve, você se encontra parecido com Cornélio, alguém que se esforça tanto, tanto para tentar agradar a Deus, até mesmo para viver o evangelho. Você tenta ali com as suas próprias forças, né, agradar a Deus com os seus mandamentos, tentando mesmo evitar tudo aquilo que Deus pede, mas porém, a sua fé em Jesus Cristo, né, não está legal. E a fé acontece mediante a fé em Jesus Cristo. Você pode ser a pessoa que mais faz obras de caridade, a pessoa que mais ora, pode ficar 24 horas se você conseguir orando, jejuando, né? Isso é bom, mas isso não é suficiente para a salvação. O que é suficiente para a salvação é Jesus Cristo, é a nossa fé pura, imaculada em Jesus Cristo, né? Nós vemos em outra passagem que fala que a nossa salvação, né, é pela fé, não vem de nós, né? Não vem das nossas obras para que nós venhamos gloriar-nos, não, é graça. É um favor que nós não merecemos, mas é um favor, uma graça que nós necessitamos, né? Necessitamos, né? Porque nós queremos sim uma salvação, uma eternidade com o Pai Celestial. E é possível por intermédio de Jesus Cristo. Nós vemos Pedro também, né, falar no capítulo 4. Não há outro nome dado aos homens pelo qual o homem possa ser salvo. É somente por intermédio de Jesus Cristo que nós alcançamos a salvação das nossas almas, né? Então, se nós quisermos ter uma eternidade com Deus, o caminho é Jesus, é pela fé, né? Parece tão fácil, parece tão simples que muitas pessoas às vezes desprezam, mas é algo tão profundo, custou um alto preço. O próprio Deus, né, teve que vir à terra, tomar o nosso lugar, pagar a nossa dívida, derramar o seu sangue, lavar os nossos pecados do seu próprio sangue, nos redimir, né, e nos levar de volta à comunhão com o Pai por intermédio dele. E ele mesmo declara: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ele continua: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se nós quisermos agradarmos a Deus e ter uma vida santa, uma vida salva, selada em Cristo, nós precisamos olhar para Ele. Nós precisamos crer nele de todo o coração, sem sombra de dúvida. Crer nas suas palavras, crer em tudo que ele nos disse, crer em tudo que ele nos ensinou. E mais que isso, viver o que ele ensinou. E pode ter certeza, assim como aconteceu com Cornélio e sua família, se o seu coração chega a ponto de ser tomado por essa fé genuína, essa fé inocente, essa fé que acredita, essa fé inocente e ao mesmo tempo uma fé sábia, uma fé que acredita no Filho de Deus, uma fé que aproveita a oportunidade que nos é dada de sermos salvos, de encontrar salvação para as nossas almas, é Jesus. Nós precisamos apenas olhar para Ele, receber da virtude que sai dele e sermos sarados, sermos libertos e sermos transformados e sermos salvos. E nele sermos selados. Né? Tem em nós o Espírito Santo, que é a garantia do que está por vir, a nossa redenção, a nossa salvação, uma vida eterna com Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te leve a essa meditação. Como está o seu coração? Como está a sua fé em Jesus? Você tem que ser sincero com Deus. Se você, porventura, está oscilando na fé, está tentando crer, não está conseguindo, chega diante de Deus. Coloca diante de Deus o seu coração e fala para Deus como está o seu coração de fé em relação a Jesus Cristo.
Se necessário, faça um propósito para que sua carne, as suas razões, as suas lógicas humanas sejam enfraquecidas e que teu espírito fique sensível para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, para que ele venha te convencer da verdade absoluta, que é Jesus, que é o Senhor, que é o Redentor, aquele que pode salvar a sua alma. Nós estamos passando nessa terra, não é para ganhar dinheiro, ficar rico e tal, não. Nós estamos aqui para consertar o nosso pecado lá no Éden, lá na herança adâmica. É nossa chance. Nós estamos passando, nosso tempo está passando. Nós precisamos aproveitar nossa chance e sermos salvos, nos apegar a essa graça, olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o autor da vida. Aproveitar essa chance e sermos lavados, confessar nossos pecados, lavar as nossas almas no sangue dele, nos entregar totalmente a ele e receber dele a virtude que sara, a virtude que cura, a virtude que perdoa e a virtude que salva. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde juntamente com a sua família. Se você precisar de oração, de algum aconselhamento a respeito, pode me chamar. Fique à vontade, vai ser um prazer de alguma forma eu poder te abençoar. Fica com Deus.